Suponhamos que os protestantes entenderam a questão das imagens na Bíblia, assim como o senhor explicou claramente nas lives anteriores, né? Então, a gente tem um Pocket Court, tem uma live que a gente já fez respondendo sobre a questão das imagens na Bíblia, né? Porém, ainda vão dizer que a idolatria se vê uma procissão com imagens sendo carregadas. Você pode explicar? A primeira coisa que eu tenho que pontuar aqui, Renata, é que fazer procissão não é dogma da igreja, tá? A igreja não exige de você fazer procissão. Ela não exige de você fazer procissão. Se você não quiser fazer, não precisa. Se você olhar lá nos 10 mandamentos, não tem isso. E se você olhar nos 5 mandamentos da igreja, também não tem isso. Os 5 mandamentos da igreja tem a ver com você sustentar a igreja, se confessar pelo menos uma vez por ano, comungar pelo menos uma vez por ano, essas coisas. Eu não vou lembrar os 5 agora, depois o Edson pode me ajudar. Mas não tem lá... Tem no Pocket Terço. Tem no Pocket Terço, os 5 mandamentos da igreja, né? Tem. Não tem lá fazer procissões. Então, assim, eu digo isso porque isso não é dogma, isso é devoção popular. Mas não é porque é devoção popular que está errado, tá? Não está errado. Fazer procissões carregando imagens não está errado. E eu vou explicar o porquê que não está errado. Primeira coisa, o que significa procissão? Procissão vem de uma palavra latina, procedere, que significa marchar, caminhar, ir adiante. Isso é procissão. Então é quando um grupo caminha junto, quando um grupo marcha junto. Mas de uma vez por todas, Renata e você que está nos assistindo, de uma vez por todas, idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Vou repetir. Idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. De modo que qualquer coisa pode ser um ídolo, se essa coisa assumir o lugar de Deus na sua vida. Se você ama seu filho mais do que você ama Deus, ele é um ídolo. Se você ama seu cônjuge mais do que você ama Deus, ele é um ídolo. Se você ama seus bens, se você ama o pecado... Aliás, todo pecado nasce da idolatria. Porque o pecado é você achar que você vai ser mais feliz cometendo aquele ato do que amando a Deus e servindo a Deus. De modo que todos somos idólatras, em algum momento, em algum nível. E a gente precisa se arrepender da idolatria diariamente. Porque quando você peca, você está dizendo que o seu pecado vai te dar mais prazer, satisfação, alegria do que Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de idolatria. O seu patrão manda você fazer algo errado. E você faz com medo de perder o emprego. Ou seja, você confia mais no seu patrão do que em Deus. Isso é idolatria. Idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Eduardo, e na procissão? Aquela turma não está colocando aquela imagem no lugar de Deus? Não sei, eu não conheço o coração deles. É possível? É possível. Mas necessariamente é isso que acontece? Não. Necessariamente não é isso que acontece. Por quê? Quais são os 3 componentes de um signo, né? O significante, o significado e o intérprete. Então, se você fala assim, eu vou lanchar naquela lanchonete que tem um M grandão. Significante, o M grandão. Significado, o McDonald's. E o intérprete, eu e você. Quando eu falo lanchonete com M grandão, você já sabe do que eu estou falando, mas se mudar o intérprete, mudou o sentido, mudou o signo, talvez aquilo vai ser só um M. Então, quando a gente olha para uma imagem, a gente tem significante, significado e intérprete. Então vamos ver lá, uma procissão com a imagem de Santa Teresinha. Significante, a imagem pode ser de gesso, de resina, de madeira, de mármore. A imagem é o significante. Significado, Santa Teresinha, que está lá no céu. E o intérprete, eu e você. Quando a gente olha para aquela imagem nos remete a Santa Teresinha. Por isso que a imagem é o ícone, não é um ídolo, ela é um ícone. Porque a honra que a gente presta à imagem não para na imagem, ela vai para Santa Teresinha. E a gente não adora Santa Teresinha, a gente honra, a gente louva. Na entrevista que eu fiz com o Scott Hahn, procura aqui no canal aqui do YouTube, a entrevista que eu fiz com o Scott Hahn, a gente fala muito sobre isso, sobre louvar, elogiar, honrar
e adorar. Então, quando acontece uma procissão com a imagem sendo carregada, a imagem é o significante, mas a procissão é uma homenagem ao significado. Vou dar um exemplo aqui meio bobo, mas só para você entender. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e a gente tem um atleta do vôlei aqui da nossa cidade, muito famoso, que é o Giovanni Gávio. O Giovanni Gávio foi um dos maiores jogadores de vôlei da história do Brasil. Em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, o Brasil ganhou a medalha de ouro no vôlei. E um dos atletas era o Giovanni Gávio. Quando o Giovanni Gávio chegou em Juiz de Fora, ele subiu num caminhão dos bombeiros e foi desfilando pelas ruas de Juiz de Fora. E a cidade inteira estava nas ruas gritando: Giovanni, Giovanni. A gente estava adorando o Giovanni? Não. A gente estava parabenizando, honrando, elogiando por uma conquista dele. Pô, o sujeito foi para Barcelona e voltou com a medalha de ouro. Foi uma procissão. Não foi uma procissão religiosa, mas esportiva. E a gente vê procissão na Bíblia. Olha que interessante. Josué capítulo 3, versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo tinha que atravessar o Rio Jordão para chegar na terra prometida, mas o Rio Jordão, né, não tinha ponte, eles não tinham barco, eles tinham que atravessar um rio. Aí Josué falou: santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilhas. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então iam os sacerdotes na frente, levando a arca da aliança, que não era Deus, era uma arca, que inclusive tinha imagem de escultura na arca, que era a escultura de 2 querubins de ouro. E os sacerdotes iam na frente. Versículos 14 e 15 do mesmo capítulo, Josué 3. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam na borda das águas, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Eles estavam em procissão, a arca da aliança na frente e o povo atrás, seguindo. E eles passaram, cruzaram o Rio Jordão, porque aquele milagre do Mar Vermelho se repete aqui no Rio Jordão. As águas se abrem para o povo passar. Uma outra passagem na Bíblia que a gente tem procissão é no livro de Neemias. Inclusive no livro de Neemias aparece até a palavra procissão. Neemias 12, 31. Neemias tinha reerguido os muros de Jerusalém que tinham sido derrubados por Nabucodonosor. Neemias reergueu os muros e ele quer dedicar os muros ao Senhor. Aí ele diz: então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à direita da muralha e a outra à esquerda. Após eles ia Esaías, metade dos príncipes, etc, etc. Ou seja, Neemias colocou 2 procissões, um do lado do muro, outro do outro, e eles iam rodeando os muros da cidade, cantando e dedicando aqueles muros a Deus. De modo que essa devoção popular de fazer procissões é antiquíssima. O povo de Israel, quando ia para Jerusalém uma vez por ano celebrar a Páscoa, eles iam em procissões, cantando, subindo para Jerusalém cantando. Quando você vê lá na sua Bíblia cânticos de subidas nos Salmos, eram os salmos que eles cantavam quando eles iam caminhando para Jerusalém. Ou seja, fazer essas caminhadas espirituais, ao povo todo junto, isso é uma prática, é uma devoção religiosa antiquíssima. E uma procissão carregando uma imagem de um santo é uma procissão que honra,
não a imagem. A imagem é só o significante. Honra e elogia e louva e ora, pedindo a intercessão do significado.